Olá, tudo bem? Vamos a mais um bate-papo aqui e vou falar, claro, a respeito do dia do Senhor, o grande e terrível dia do Senhor. Porque, tudo bem, é bom falar de promessas, é bom falar de curas, é bom falar de Jesus, é bom falar de amor, é bom falar de tudo. Só que o dia do Senhor é a pedra fundamental de uma construção espiritual sólida, de uma construção sólida na mente de uma pessoa que está interessado verdadeiramente em conhecer os escritos bíblicos. Ô Maria, caiu aquela hora, Maria. Aí o aplicativo, ele entendeu como eu estava fazendo no computador, ele entendeu, acredito eu, como, sei lá, sei que bloqueou. Mas depois eu fiz uma, mas aí eu vi que você já não estava mais, aí eu fiz a live, e agora eu estou gravando um vídeo aqui para me postar às 18 horas, aí eu falei, deixa eu aproveitar, já vou colocar aqui no TikTok também. Então é o seguinte, o outro estou fazendo um vídeo para as 18 horas. Então eu quero ler hoje, aqui, nesse exato momento, esfriou o tempo, como eu estou sem fazer nada, hoje meu sorvetinho já fui na cidade de moto, já fui lá, peguei, comprei, tá frio, esfriou o tempo, então falei, não, deixa eu estudar e gravar. E sentei aqui no sofá, estava estudando a Bíblia, ou os escritos judaicos também. Aí eu falei, não, eu vou falar desse assunto, só que eu quero ler Sofonias capítulo 1 inteiro, para você ver o que realmente significou o dia do Senhor. Wagner, é o nome desse abençoadinho, uma hora eu gravo. Tá garoando, aqui em São Paulo tá garoando. Então eu falei, não, deixa eu bater papo, porque isso nunca é demais. Então, é muito maravilhoso você falar de amor, falar de promessa, falar de oração, falar de só que isso não faz você estar baseado em um conhecimento profundo dos escritos bíblicos para você analisar os escritos bíblicos de uma forma racional. Enquanto você não tiver esse dia do Senhor como o julgamento de Deus, onde tudo aconteceu, você ficará em cima do muro. Você ficará sendo levado por ventos de doutrinas. Desligar, pronto. Silenciei. Você ficará sendo levado para lá e para cá, porque é legal, né? Você ouve uma pessoa falando de amor, olha que legalzinho, aí o outro falando de promessa, olha, se você fizer isso você vai ganhar uma casa, vai ganhar um carro, vai ganhar só. Então tudo isso aí é encheção de linguiça. Tudo isso aí é encheção de linguiça. Isso não tem base sólida, firme de jeito nenhum. Isso serve só para agradar a nossa natureza carnal, vamos dizer assim, a esperança, para você ter uma esperança, olha, eu vou fazer isso, vou praticar essas coisas para mim, tem algum bem na vida, tem alguma coisa assim, mas não serve nada para você impedir os enganos. Não impede nada, não impede. Essas práticas religiosas, essas práticas não religiosas também, mas que você fica iludido, aguardando promessas, aguardando coisas que tudo já aconteceu. Então você não está com a sua sabedoria, com o seu entendimento fincado numa rocha. Não. E para mim, sinceramente, o que complementa essa obra, o que complementa é o dia do Senhor. Claro que é o dia do Senhor. Quando aconteceu, para quem é que iria acontecer, contra quem iria acontecer. Porque você tendo esse conhecimento, pode vir qualquer professor de teologia, pode vir qualquer gatuno, pode vir qualquer lobo para cima de você, que você vai destrinchar de uma forma fenomenal. Lembra da novela que o cara falava fenomenal? Você vai destrinchar de uma forma extraordinária. Você vai falar, não, rapaz, para com isso. Quando chegar os TJ querendo aí, você não vai nem jogar mais água neles. Você vai chamar eles, vem cá, me explica isso daqui. O que foi esse dia do Senhor?
Ah, não, esse dia do Senhor aí é domingo, no passado era sábado, agora é... É mesmo, cara, mas e aí? Não, nós vamos reinar, o reino da terra vai ser aqui, nós vamos andar abraçados com leões, com tigres, com guepardos, nós vamos andar com elefantes, com crocodilo. Não, você fala, não é isso não. Aí aqui, ó, vem cá, aí você chama o camarada, vem cá, pra você aprender o que é o dia do Senhor, o que foi o dia do Senhor. É isso que eu pretendo questionar. Vem cá, caboclo velho, vem cá, senta aqui, comadre, senta aqui, TJ. Ó, o dia do Senhor foi isso, foi isso, foi isso, foi isso, foi isso, foi isso. E não tem como te contrariar. A pessoa pode tentar refutar, mas você fala, não, peraí, que é isso? Quer dizer, você não vai ficar na falsa esperança de algo acontecer, a não ser, claro, a fé, a esperança e o amor que você tem no seu dia a dia. Você sabe que se você levantar cedo, trabalhar, ou trabalhar à noite, dependendo, ou fazer as suas vendas, ou criar as suas coisas para você trabalhar, você vai ser próspero, você vai ter suas coisas, você vai trabalhar com fé, com esperança e com amor naquilo. Mas não esperando cair nada do céu, como ficam esses coitadinhos desses religiosos, esperando a morte chegar. Não, nada disso. Que nem eu tenho hoje, essa coragem que eu tenho, particularmente, eu tenho coragem de encarar qualquer cão guloso, qualquer coisa. A pessoa pode chegar em mim, mas isso daqui, eu falo, meu irmão, eu conheço a Bíblia todinha, nada nos 66 livros me engana, eu conheço tudo. O cara vai falar, você é um mentiroso, você não conhece nada. Claro que eu conheço, porque eu conheço Apocalipse 1:10. Apocalipse 1:10 foi o dia do Senhor, foi o dia do juízo, foi quando aconteceu tudo, não tem mais nada para acontecer, pronto, acabou. O Apocalipse 1:10, ele engole toda a Bíblia, engole todos os 66 livros, com textos adulterados, com textos tendenciosos, com texto... Por quê? Porque depois que eu ler Sofonias capítulo 1 aqui, você vai ver, você vai entender. Você vai entender isso daqui, você vai falar como que foi. Aí você fala, meu Deus, como é que a pessoa fica ainda? Essas Bíblias de estudo têm coragem de colocar lá no rodapé que o dia do Senhor foi domingo, foi o primeiro dia da semana. Primeiro dia da semana, uma coisa, domingo. O dia do Senhor foi o grande e terrível dia do Senhor, acabou. E eu botei uma coisa na minha cabeça, eu vou falar, não tô nem aí. Se eu tiver que falar mais tarde sobre o dia do Senhor, amanhã eu vou falar. Lá de vez em quando eu falo sobre um capetinho, um demoninho, e volto pro dia do Senhor. Porque é isso que a pessoa tem que entender. Não adianta, o Evangelho Eterno, nós não temos livros como as 13 epístolas paulinas para ler, nós não temos os 4 livros históricos de Jesus, nós não temos nada, nós não temos. Então nós temos que mostrar coisas para libertar as pessoas, nós temos que mostrar coisas para tirar o véu das pessoas. E quando eu falo tirar véu, não é tirar véu somente de quem está em Moisés, quem está na graça também, porque a graça já teve o fim, o favor imerecido teve o fim. As pessoas vêm para cima de mim, como pode, que não é isso, a graça é uma graça eterna. Okay? Favor imerecido eterno não, o favor imerecido foi até o dia do Senhor. Por isso que o dia do Senhor é fundamental. O dia do Senhor é fundamental para você mostrar para as pessoas que Jesus já voltou, que Cristo já veio, que o juízo final já aconteceu, que o fim dos tempos já aconteceu. Olha aí, tá vendo? Um amigo essa semana descobriu que o dia do Senhor foi... Descobriu o quê? Foi show. É, claro que foi um show de horrores. Foi um show de sangue, de mortandade, de sangue, de trevas, de fumaça. Então o dia do Senhor hoje, para mim, é o entendimento crucial dos 66 livros. Porque toda a Bíblia, gente, toda a Bíblia se tornou uma história. É um livro totalmente de história. Ele está abismado. Totalmente... gente, deixa eu ver se eu viro aqui para ficar escurinho um pouquinho. Waldner, eu vou ter que escrever esse nome aqui. Waldner, eu vou ter que escrever aqui esse nome, porque esse nome, o nome é abençoado. Vou fazer questão de pôr aqui, ó, nas minhas referências aqui da Bíblia, vou pôr do lado aqui, ó,
Valdinir. Pronto, Valdir. Quero ver. Nome do aqui, abençoado. Quero ver eu esquecer agora. É nome de famoso, hein? Então quer dizer, o entendimento do dia do Senhor, ele é crucial para você entender os escritos bíblicos. Porque ele, quando você entende ele, você pode ler Lucas, Mateus, Sofonias, Isaías, Malaquias. Você tem base para você falar, gente, isso daqui foi assim, assim, assim. Quando Jesus esteve lá, ele veio para os judeus, foi assim. Paulo veio e falou isso para os gentios. Paulo se reunia na casa dos irmãos por causa disso, disso, disso. Paulo falou que quando Jesus, quando acontecesse o toque da última trombeta, haveria o arrebatamento e eles, os que estivessem vivos, seriam arrebatados. Então, você entende? Por quê? Porque o dia do Senhor nos dá base para entendermos toda a Bíblia. Por isso que não é que eu falo assim, você abre aí Ezequiel, não sei o que lá, da fonte da juventude, você entende? Claro que não, mas eu entendo a Bíblia porque o dia do Senhor já cobriu tudo, já foi o solver de todas as coisas. Olha aqui, deixa eu ler, porque senão vai ficar muito enrolado. Sofonias, capítulo 1, normalmente eu leio do 14, do versículo 14, eu vou ler do versículo, boa tarde, meu irmão, vou ler do versículo 1 até o finalzinho, que são 18 versículos. Olha aqui, vai prestando atenção no texto da Nova Almeida Atualizada. Não deu para me colocar aqui nesse tique-tique aqui a Bíblia, porque fui bloqueado hoje na hora que eu estava fazendo a live. Eu acho que foi por causa que colocou fundo. Eu acho que não pode pôr. Aí eu coloquei essa foto aí, ó. Essa foto é da minha moto, que eu fui um dia lá pra praia, eu tava pescando aí, ó, a bichona aí, ó. Essa daí é a motinha que eu gosto de vez em quando. Faz tempo eu viajei, o ano passado só, e não viajei mais, porque a coluna tá ruim. Tá ruim. Então vamos lá. Você conhece, né? Aí, ó. Aí, Mariela, aí, ó. Aí, lá na praia eu fui, ó. Aí, bichona aí. Sofonias, capítulo 1, versículo 1. Palavra do Senhor que veio a Sofonias, filho de Cusi, filho de Gedalias, filho de Amalias, filho de Ezequias, filho de... Versículo 2. Aí começa. Ameaças contra Judá e Jerusalém. Certamente consumirei todas as coisas sobre a face da terra, diz o Senhor. 3. Consumirei as pessoas e os animais, consumirei as aves do céu, os peixes do mar, as ofensas com os ímpios, e exterminarei os seres humanos da face da terra, diz o Senhor. 4. Estenderei a mão contra Judá e contra todos os moradores de Jerusalém. Olha aqui. Olha aqui. Sofonias, capítulo 1, versículo 4. Aqui já começa a falar onde seria o toque das trombetas, onde seria o toque da cuíca, onde a cuíca ia roncar. Já começa aqui no versículo 4 de Sofonias 1. Estenderei a mão contra Judá e contra todos os moradores de Jerusalém. Exterminarei deste lugar o resto de Baal e a lembrança dos ministros, dos ídolos e de seus sacerdotes. 5. Exterminarei os que sobre os terraços adoram o exército do céu, e os que adoram o Senhor e juram por ele, e também por Milcom. Farei desaparecer também os que deixam de seguir o Senhor e os que buscam o Senhor, nem perguntam por ele. Ao subtítulo: O dia da ira do Senhor. Olha aqui. Calem-se diante do Senhor, Deus, porque o dia do Senhor está perto. O Senhor preparou o sacrifício e santificou os seus convidados. No dia do sacrifício do Senhor, hei de castigar as autoridades e os filhos do rei e todos os que se vestem como estrangeiros. 9. Castigarei também naquele dia todos aqueles, quando você lê na Bíblia, depois daqueles dias, naqueles dias foi o dia do Senhor, foi o dia do juízo, tá? Castigarei também naquele dia, assim também, claro, ele usou a primeira vez lá em Samaria, quando o rei da Babilônia cercou, também foi tratado como naqueles dias. Foi a primeira vez, e depois a segunda vez foi no ano 70, lá em Jerusalém. Castigarei também naquele dia todos aqueles que sobem o pedestal dos ídolos e enchem de violência e engano a casa dos seus senhores. 10. Naquele dia, diz o Senhor, se ouvirá um grito desde o portão dos peixes
e um uivo desde o bairro novo, e grande lamento desde as colinas. Versículo 11. Lamentem, moradores da cidade baixa, porque todos os comerciantes serão mortos e todos os que pesam prata serão destruídos. Se você procurar cidade alta e cidade baixa, não é na Bahia não, tá? Bahia tem também, lá no Pelourinho, lá tem a alta cidade. Mas aqui se falava de Jerusalém. Tinha cidade velha, cidade nova, tinha cidade baixa e cidade alta. Olha aqui onde que era onde estava sendo programado, profetizado, anunciado onde iria ocorrer o juízo de Deus, o dia do Senhor. Lamentem, moradores da cidade baixa, porque todos os comerciantes serão mortos e todos os que pesam prata serão destruídos. O 12. Naquele tempo vasculharei Jerusalém com lanternas e castigarei aqueles que estão apegados à borra do vinho e dizem no seu coração: o Senhor não faz bem e nem faz mal. 13. Por isso os bens deles serão saqueados e as suas casas serão destruídas. Eles construirão casas, mas não habitarão nelas. Plantarão vinhas, mas não beberão vinho. 14. Olha aqui. Normalmente eu começo a ler aqui nesse versículo. Está perto o grande dia do Senhor. Está perto e vem chegando depressa. Atenção, o dia do Senhor é amargo, e nele clamarão até os poderosos. 15. Aquele dia será um dia de ira, um dia de angústia, de tribulação, dia de ruína e destruição, dia de trevas e escuridão, dia de nuvens e densas trevas, dia de toque de trombeta e gritos de guerra contra as cidades fortificadas e contra as torres altas. Trarei angústia sobre as pessoas e elas andarão como se estivessem cegas, porque pecaram contra o Senhor. O sangue dessas pessoas será derramado como pó, e a sua carne será espalhada como esterco. 18. Nem a prata nem o ouro poderão livrá-las no dia da ira do Senhor, mas pelo fogo do seu zelo a terra será consumida, porque ele certamente fará destruição total e repentina de todos os moradores da terra. Ei, psiu. Nem a prata nem o ouro poderão livrá-los no dia da ira do Senhor. Aonde é que aconteceu a ira do Senhor? Em Jerusa? Hã? E por que aconteceu a ira do Senhor lá em Jerusa? Por que aconteceu a ira? Porque o dia do Senhor chegou. Porque a cobrança de contas chegou. Se eu fosse falar aqui as coisas que emendam nisso aqui, nós faríamos uma live aí de umas 5, 6, 7, 10 horas. Porque eu vou te falar a verdade, a Bíblia praticamente toda ela vai, se você for fazer uma logística, for fazer um fluxograma das coisas, um sequenciamento, vai pegando aqui, vai pegando Lucas, vai pegando Lucas 17, Lucas 19, Lucas 13, vai pegando Mateus 24, Marcos 13, Lucas 21, e você vai juntando, aí vem 1 Coríntios 7, 1 Coríntios 5, vem Hebreus capítulo 10, versículo 25, e vai. Quando você vê, você se fecha no dia do Senhor de Apocalipse, você se fecha no dia do juízo. Faz um monte de coisa e fecha. Então veja as coisas que estava programado para ser derramado quando chegasse o tão falado, tão anunciado dia do Senhor. O tão falado, tão anunciado dia do Senhor. Aí você vai direto. Você vai direto para Não, deixa eu aproveitar que eu estou aqui. Já vou te mostrar também Amós, capítulo 5, versículo 18 ao 19. Olha aqui, ó. 18 ao 19. Subtítulo: O dia do Senhor. Ai dos que desejam o dia do Senhor. Para que vocês desejam o dia do Senhor? Será um dia de trevas e não de luz. Será como se um homem fugisse de um leão e lhe saísse ao encontro um urso, ou como se entrando em casa e encostando a mão na parede fosse mordido por uma cobra. O dia do Senhor será um dia de trevas e não de luz. Será um dia de completa escuridão e nenhuma claridade.
Vamos para Lamentações. Eu nem separei, mas vamos aqui, vamos dar uma voltinha aqui em Lamentações. Cadê? Lamentações, capítulo 4. Vamos ler a partir do versículo 1 aqui, para a gente entender aqui. Olha aqui. O subtítulo, Os Sofrimentos do Cerco. Olha aqui. Como se escureceu o ouro, como o ouro refinado perdeu o seu brilho, como estão espalhadas as pedras do santuário pelas esquinas de todas as ruas. 2. Os nobres filhos de Sião, comparáveis a ouro puro, agora são tratados como simples objetos de barro, obras das mãos de oleiro. 3. Até os chacais dão o peito, dão de mamar aos seus filhotes, mas a filha do meu povo tornou-se cruel como as avestruzes do deserto, a filha do povo que era Jerusalém. 4. A língua do bebê que mama fica pegada pela sede ao céu da boca. As crianças pedem pão, mas não há quem as alimente. 5. Os que se alimentavam de comidas finas desfalecem nas ruas. Os que se criaram entre as escalate agora vivem entre montes de lixo. 6. Porque a maldade da filha do meu povo é maior do que o pecado de Sodoma, que foi destruída num momento sem intervenção humana. Veja, então quer dizer que Jerusalém para Deus tinha se tornado pior do que Sodoma e Gomorra. Versículo 7. Os seus príncipes eram mais alvos do que a neve, mais brancos do que o leite, eram mais ruivos de corpo do que os corais e tinham a formosura da safira. 8. Mas agora o aspecto deles é mais escuro do que a fuligem, não são reconhecidos nas ruas, a sua pele grudou nos ossos. A grande tribulação que durou nada mais, nada menos que 390 dias, que durou o cerco. Mas os primeiros conflitos na Judéia já começou no ano 66. Então foi uma época de extrema seca, de extrema necessidade. Seca não, de extrema falta de tudo. De tudo ali. Porque os romanos começaram a cumprir o dia do Senhor, o juízo de Deus. Foi terrível. E Lamentações aqui está falando, mostrando a situação terrível que aquele povo passou. Então, gente, quando eu falo que um religioso, quando fala que Jesus ainda vai voltar, é muito cruel, a pessoa é muito sem noção, muito sem sabedoria. Muito sem sabedoria. Ô Valdinei, aqui eu não consigo, Valdinei. Não consigo. Mas no outro, se você quiser acessar o nosso aplicativo no YouTube lá, Limpos pelo Evangelho Eterno, e você fala, sou eu, tal, eu mando para você o link de um vídeo de um camarada, 43, 44 minutos, eu mando o link para ele, para você ver, ele detalha, tintim por tintim, como foi a guerra dos judeus. As coisas que Jesus falou exatamente aconteceu. Só que esse camarada que fez o vídeo, ele só não ganhou nota 10, porque no finalzinho do vídeo, sabe o que ele falou? Eu não sei se aqui, eu acho que aqui ninguém assistiu o vídeo desse vídeo ainda. No final do vídeo, quase para ele ganhar uma nota 10, ele ainda falou alguma coisa. Quem já assistiu esse vídeo aí? No finalzinho ele fala, agora só falta esperar Jesus voltar. Ele relata tudo direitinho, igual no Flávio Josefo, o livro do Flávio Josefo. O cara é nota 1000. Mas aí no finalzinho ele fala, agora só falta Jesus voltar. Meu Deus, se Jesus falou que a volta dele seria quando acontecesse todas aquelas coisas, olha que cegueira do camarada. Quem quiser, entra lá, porque aqui no que você está aqui, não tem como eu passar o link, mas no outro lá eu tenho. Eu passo o link para vocês. Quem quiser entrar, pode entrar lá. Eu mando para vocês vídeo, vocês vão assistir. Amanhã a gente, ou mais tarde, amanhã a gente até faz um debate sobre aquele vídeo. Você vê que coisa maravilhosa. O sinal que Jesus disse que ficava, o cara fala que ficou um sinal no céu, no alto de Jerusalém, por 1 ano. 1 ano. Jerusalém teve 1 ano de paz, pura paz, igual Jesus falou. Quando vocês ouvir falar que está em paz, prepare, que a coisa está vindo. Diz que ficou 1 ano, acho que foi 1 ano de paz. A porta principal de Jerusalém era toda de bronze. Diz que para ela abrir, para se mover, precisavam de no mínimo 20 homens fortes. Ao amanhecer,
a porta amanheceu toda arreganhada, aberta. Foi quando o exército romano invadiu com facilidade. Porque eles estavam tentando sempre pelo muro, né? Durante os 390 dias de cerco e não conseguiam. Mas como a coisa era divina, aquele juízo, ao amanhecer a porta abriu. Aquela porta de bronze pesadíssima amanheceu aberta. Então o vídeo do cara é muito interessante, mas no final ele chuta o barde. No final ele chuta o barde e fala: agora só falta Jesus voltar. Lamentações 4:8. Mas agora o aspecto deles é mais escuro, ou seja, claro, por causa da poeira, da fumaça, aquela correria dentro de Jerusalém, lavados de sangue, de pó, sem água para tomar banho, eles bebiam sangue. A água deles era sangue. Você entendeu? Falou, Maria, vai na fé. Mais tarde eu tô 6 horas, eu vou colocar para as 18 horas isso aqui, o vídeo vai tá lá. Então quer dizer, a situação deles aqui estava relatando que eles ficariam magros, ia ficar só pele e osso, por falta de comida, falta de líquido. Era dessa situação aqui. Mas agora o aspecto deles é mais escuro do que a fuligem, não são reconhecidos nas ruas, a sua pele grudou nos ossos, secou-se como madeira. Versículo 9. Mais felizes foram as vítimas da espada do que as vítimas da fome, porque estas se definham atingidas mortalmente pela falta do produto dos campos. Ou seja, aqui estava falando, Márcia, que durante o dia do Senhor, durante o cerco a Jerusalém, eles iriam pedir a morte, como está lá em Apocalipse. Eles pediam a morte, mas a morte fugia deles. Por causa disso aqui, eles estavam falando que mais felizes estavam sendo aqueles que estavam sendo mortos à espada do que aqueles que estavam morrendo por falta de comida e falta de água. Você entende como que é a coisa? Mais felizes foram, aqui ó, Lamentações 4:9, mais felizes foram as vítimas da espada do que as vítimas da fome, porque estas se defiam atingidas mortalmente pela falta do produto dos campos. 10. As mãos das mulheres que antes eram compassivas cozinharam os seus próprios filhos. Estes lhe serviram de alimento quando a filha do meu povo foi destruída. Oh, meu Deus! Que dificuldade tem para entender isso daqui? A filha do meu povo aqui, quem era? Quem tem condições de escrever? Escreve aí, se eu quero. Vamos ver se você está ligadão aqui. Quem era essa filha do meu povo aqui, que estava falando, Deus estava falando? As mãos das mulheres que antes eram compassivas cozinharam seus próprios filhos. Estes serviram de alimento quando a filha do meu povo foi destruída. Jerusalém, gente. Você não acha em nenhuma parte da Bíblia, quando se fala do juízo, dos fins dos tempos, do juízo final, da cobrança, da ira de Deus, você não vê outra cidade a não ser Jerusalém. Todas as setas apontam para Jerusalém. Pois é, se não foi uma grande tribulação ocorrida lá em Jerusalém entre o ano de 69 e o ano 70, o que eles estão esperando? Será que na Primeira Guerra faltou água para o pessoal? Claro que não. Na Primeira Guerra eles precisaram comer carne dos seus próprios filhos? Não. Na Segunda Guerra, mesma coisa. A não ser na Câmara de Gás, quando o Hitler aprontou aquela lambança lá. Mas eu não gosto muito de tocar nesse assunto não, porque esse assunto aí eu vejo que eu não sei. Eu não sei. Eu tenho comigo que o mesmo espírito, a mesma influência que teve na cabeça do general Tito para julgar os judeus, eu tenho comigo que na Segunda Guerra Mundial o mesmo espírito esteve na cabeça de Hitler. Porque eles não acreditam em Cristo. Eles não acreditam em Jesus. Eles não acreditam no sacrifício da cruz. E aí, fica como? E aí Deus vai ficar de boa? Vai aceitar a incredulidade deles dessa forma? A incredulidade milenar deles? Primeiro lá em 69, 70 já veio o primeiro juízo. Julgou quem ele usou. Tanto que você assistir no livro, no vídeo que eu vou passar, você vê que ele
O general Tito falou que só venceu os judeus porque o Deus dos judeus estava com ele. Claro que foi o juiz de Deus. A mesma coisa tem comigo quando aconteceu na Segunda Guerra Mundial. Podia ter sido outro povo, podia ter sido os africanos, brasileiros, podia ter sido os europeus, não. De novo, novamente, quem? Os judeus, 6 milhões de judeus. E aí? Eu não estou sendo aqui antissemita, não estou sendo nada disso. Mas o chicote, essas grandes mortes, esses grandes genocídios, vai para cima de quem? Acima sempre deles. As tragédias não, terremotos, essas coisas para o mundo todo. Mas você vê, no ano 70, foram cerca de 1 milhão de judeus, segundo Flávio Josefo. 1 milhão de judeus foram levados escravos. Aí vem a Segunda Guerra Mundial, foi mais uma lapada de 6 milhões. Veio essa guerra lá na Ucrânia, Zelensky é judeu. Vem essa guerra Israel e Hamas. Vem aquele território do Irã, lá daquela Iraque, nunca para os conflitos, é guerra direto. É só guerra, só guerra. É duro. É duro. É difícil a gente falar. Por isso eu não gosto muito de tocar nesse assunto não, mas é a realidade, ué. Tem gato nessa tuba, é o que eu falo tudo, sempre. As mãos das mulheres que antes eram compassivas cozinharam os seus próprios filhos, estes lhes serviram de alimento quando a filha do meu povo foi. Versículo 11. O Senhor deu cumprimento à sua indignação, derramou o furor da sua ira, acendeu fogo em Sião que consumiu os seus alicerces. Você sabia que tem pessoas que falam que isso daqui foi quando o rei da Babilônia cercou Samaria? Quando cercou a primeira vez lá, aconteceu exatamente a mesma coisa. E depois veio acontecer de novo no ano 70. Samaria aconteceu e depois aconteceu. Dentro de Samaria, as mulheres também chegou ao ponto de comer seus recém-nascidos. Aquela profecia que tem em Deuteronômio 28, do versículo 53, se dirige a Samaria, mas também ela se dirige. A mesma situação aconteceu de novo pela segunda vez em Jerusalém no ano 69 e ano 70. Foram 2 vezes parecidas, foi, claro que foi. Mas aí os teólogos, eles pegam essas passagens de Lamentações e jogam como se foi só se referindo. Aí eles fazem o que? Eles eliminam o que Jesus disse. Jesus não fala em Lucas 21, versículo 20 ao 24? Ele não alertou os discípulos? Quando vocês verem Jerusalém sitiada, cercada de exército, saibam que chegou a sua devastação. Mesma coisa em Samaria. Quando vocês verem o rei da Babilônia cercando Samaria, saiba que o chicote vai estralar. A mesma situação. Só que eles conseguem enxergar Samaria, mas não conseguem abrir a visão para entender que a mesma coisa aconteceu no ano 70. Fazer o cá. Hã? Com isso, o que eles falam? Eles estão invalidando as palavras de Jesus. Eles estão chamando Jesus de mentiroso. Eu não sei porque que essas religiões têm os livros históricos. Eu não sei porque que eles têm... sabe, essas religiões, a maioria... Quando eu falo religiões, eu estou falando em religião que usa a Bíblia, tá, gente? Nenhuma religião presta, mas eu estou falando aqui a religião que usa a Bíblia. Não tem como você falar sobre os kardecistas, não tem nada, não é o assunto, eles não têm a Bíblia. Mas essas religiões que utilizam a Bíblia, eles têm que rasgar, eles têm que tirar. De Mateus até Apocalipse, eles têm que rasgar, jogar fora e ficar só com o Antigo Testamento. Sabendo que Mateus, Marcos, Lucas e João é Antigo Testamento. Mateus, Marcos, Lucas e João é lei. Jesus não veio cumprir a lei? Veio. Paulo veio cumprir a lei? Não. Então eles deveriam tirar do livro de Atos, rasgar. Não, mas o Mateus também tem que tirar, porque eles não acreditam no que Jesus falou. Então tira também. Coloca os 4 livros históricos na mesma situação de Paulo. Tira ali, ó. Pega a Bíblia aqui, ó, acha a divisória dela aqui, acha bem no meio aqui, na meiuca. Cadê a meiuca dela aqui? Vamos ver, a meiuca aqui, Mateus, aqui. Pega bem no meio.
Tá até aqui, ó. Novo Testamento, aí eles colocam o Novo Testamento como livro histórico de Jesus, tudo bem. Olha aqui, Malaquias está aqui, ó. Ó, faz assim. Pega aqui, ó. Aqui. Faz isso aqui, ó. É simples, ó. Aqui. Essa Bíblia de estudo aqui, ela tem muita coisa. Aqui. Aqui. Ó. Rasga, tira essa parte, rasga, porque aí vocês não vão ficar pagando sapo, vocês não vão ficar sendo humilhados, vocês não vão ficar passando vergonha por aí. Rasga, gente, tira fora. Porque isso que eu estou falando de Lamentações, Jesus falou lá em Lucas, Jesus falou em Mateus 24, Marcos 13 e Lucas 21. Mas vocês não querem acreditar no que Jesus disse, vocês não querem acreditar no dia do Senhor, vocês não querem acreditar em Lucas 11, em Mateus 23, vocês não querem acreditar. Quando Jesus chegou em Jerusalém, o choro que Jesus derramou ali, as lágrimas, quando ele viu Jerusalém de longe, ali, aquela parte lá é uma parte tão abençoada, que mostra tanto o que iria acontecer em Jerusalém. E ele, Jesus, disse que aquilo tudo aconteceria naquela geração. Passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não passarão. Então, se tiver algum religioso aqui, algum pregador aí, tira da sua Bíblia. Você não vai passar vergonha mais. Porque quando alguém falar do juízo, do dia do Senhor, de Apocalipse 1:10, você vai falar, nem sei o que esse cara está falando, porque na minha Bíblia não consta isso mesmo. Quando alguém falar assim, Jesus, quando lê lá que Jesus falou lá em Mateus 10, 23, vocês, falou para os discípulos, vocês não terminarão de anunciar o evangelho em Israel até que eu volte. Vocês não terão terminado de anunciar o evangelho até a minha volta. Então, se Jesus não voltou, estão lá os discípulos com quase 2000 anos lá em Israel pregando lá. Então, tira da sua Bíblia, gente. Porque aí quando alguém falar isso, você vai falar, não, na minha Bíblia não tem isso. Por isso que eu não acredito. Mas está na sua Bíblia, seu pregador, seu malandrão. Está na sua Bíblia. Se está na sua Bíblia, você tem que respeitar. Ou você respeita, acredita, ou você arranca, tira fora. Mateus 16, 27, 28. Muitos que estão me ouvindo aqui não passarão pela morte até que vejam ouvir no meu reino com os anjos. Está na sua Bíblia? Está. Mas você não acredita? Não, porque eu acredito que emendou no capítulo 17 com a transfiguração. A transfiguração foi Jesus e as duas testemunhas do Apocalipse. Aqui você vai saber disso? Claro que não. Ali foi a lei e os profetas, as duas testemunhas de Apocalipse capítulo 11. Para ter aquele julgamento, o grande dia do seu dia do juízo, precisou de, no mínimo, conforme a lei de Moisés, duas testemunhas. Quem testemunhou o julgamento do ano 69, do ano 66 até a metade do ano 70? As duas testemunhas, a lei e os profetas. Por isso que na transfiguração, no capítulo 17 de Mateus, aparece lá Jesus em corpo glorificado, Moisés em corpo glorificado e Elias em corpo glorificado, porque foram as duas testemunhas do Apocalipse. Mas antes do versículo do capítulo 16, 27 e 28, Jesus falou. Mas eu não acredito nisso. Então tira da sua Bíblia. Porque aí você fica roubando mais a levante. Você fica assaltando, fica explorando os trabalhadores com menos responsabilidade, com menos culpa. Porque você vai mostrar, se chegar alguma pessoa que entende o Evangelho Eterno, vai te chamar de ladrão. Você fala, ladrão, eu não sou ladrão. Porque minha Bíblia não tem. Minha Bíblia só vai de Gênesis até Malaquias. Pronto, faz isso. Porque já que vocês não acreditam na Bíblia, já que vocês não acreditam vocês acreditam só em mandinga, vocês acreditam só em sacrifício, só acreditam em roubalheira, mas tira da Bíblia, gente. Jesus no Sinédrio, Mateus 26, 64, o sumo sacerdote Caifás, tudo pressionando lá, e fala aí, que é verdade ou não é que você é o Filho de Deus e não sei o que lá. Jesus, você que está falando. Aí no versículo 64, Jesus falou, vocês verão em breve o Filho do Homem vindo sobre as nuvens. Quando Jesus falou aquilo, um moreno puxado para negro, a Bíblia fala que ele não tinha beleza nenhuma, com aquela carona brava dele, todo sujo, que ele parece que nem banho gostava de tomar. Assim fala, que ele parece que não praticava o costume dos judeus, não. Os judeus iam comer um pedaço
beber um copo de quisuco, tomava um banho. É a mesma coisa, se Jesus não voltou, porque ele falou que o pessoal do Sinédrio ia ver ele em breve voltando por sobre as nuvens, e aí, cara pálida? Então, se Jesus não voltou, o sumo sacerdote está aí, por aí, com 2000 anos. Tira da sua Bíblia, você não acredita? Paulo fala em 1 Coríntios 7, lá depois do versículo 20, aos casados eu digo, sejam como solteiros, porque o dia está próximo. Não acredita nisso? Tira da sua Bíblia. Vai tirando. Fica só com de Gênesis a Malaquias. Agora, enquanto vocês estiverem de Mateus até Apocalipse, vocês vão ser chamados de mercenários, de ladrões, de enganadores, de estelionatários. Não vai ter jeito. Vocês não vão conseguir escapar disso. Vocês não vão sair disso. Vocês vão ser chamados de malandrões mesmo. Não tem jeito. Porque está escrito. Se de repente alguém chegar em mim, não, você vai estar com processo, você vai ter que responder. Eu vou lá na frente da excelência e vou falar, excelência, o senhor tem uma Bíblia aí? Com todo respeito, tem. Então, vamos ler isso aqui. Ah, na Bíblia não tem. Na minha Bíblia só vai de Gênesis a Malaquias. Aí pronto. Aí eu sou obrigado a estender o bração, coloco o grampo aí e vamos para fazer o quê? Tem que fazer. Mas se ele abrir a Bíblia e na Bíblia dele tiver de Mateus a Apocalipse, aí tem que mostrar. Tá escrito? Tem como o senhor acompanhar? Tá. Então, como que eu tô? Eu tô errado? Conforme está escrito nos textos, eu tô errado? Jesus ensinou dízimo para alguma das pessoas? Jesus ensinou os gentios buscar Deus em templo? Jesus ensinou, Paulo ensinou a dízimo, a batizar em água? Paulo ensinou a comer pão e beber suco? Aí o juiz vai falar, não, tá aqui 1 Coríntios 11, tá... Não, mas aí eu vou falar para ele, leia direitinho, do 17 ao 22, que o senhor vai ver que Paulo falou que quando eles se reunissem, não era para comer a ceia do Senhor, o jantar do Senhor. A excelência pode até falar para mim, não, mas do versículo 23, tá aqui Paulo que aprendeu com o Senhor. Aí eu vou falar, excelência, vem cá, faz favor. Quando que Paulo esteve com Jesus, com o Senhor, para aprender isso? Se Paulo fala em Gálatas capítulo 1 que não aprendeu nada com homem nenhum. O que ele aprendeu foi quando ele teve a revelação do terceiro céu. Hein? E aí? Aí a excelência vai botar a prisilha no meu braço só se ela tiver com o espírito de Xandão. Não respeita nada, não respeita lei, não respeita nada. Só se for o espírito dele, o espírito do careca estiver aí, para me prender. É isso aí que é. Mas enquanto está no escrito, esses cães, eles são mercenários, eles são mentirosos, porque está escrito, se está escrito, a gente tem que continuar falando. Entendeu como que é o negócio? Assim que é. Então, se está escrito, eu tenho base, eu tenho como chamar essa raça de ladrão, de mercenário, de mentiroso. Está escrito. O Senhor deu cumprimento à sua indignação, derramou o furor da sua ira, acendeu fogo em Sião, que consumiu seus alicerces. 12. Nem os reis da terra, nem todos os moradores do mundo acreditavam que o adversário ou o inimigo pudesse entrar pelos portões de Jerusalém. Foi isso aqui, o versículo 12 de Lamentações. Exatamente dessa situação foi que o general Tito falou: eu só venci os judeus por causa do Deus deles. Olha aqui, nenhum judeu acreditava que os soldados romanos conseguiriam adentrar para a parte interna de Jerusalém, porque eles confiavam nas portas de bronze, na principal principalmente, que precisava de mais de 20 homens para mover a porta. Os muros de Jerusalém tinham pedras encaixadas umas nas outras em torno de 1 tonelada. As pedras eram encaixadas, e naquele tempo não tinha tantos maquinários como hoje em dia. Então os judeus achavam ser quase impossível de Jerusalém ser invadido. Aqui, ó. Nem os reis da terra, nem todos os moradores do mundo acreditavam que o adversário ou o inimigo pudesse entrar pelos portões de Jerusalém. Olha aqui, gente. Está escrito. Eles não acreditavam. Eles falam, não, nós estamos seguros.
Porque o nosso Deus é o Deus dos deuses, o nosso Deus é o Deus de Jacó, o nosso Deus é Deus de... É? Mas não adiantou não, filhão. Chegou a hora da giripoca piar. Quando chegou a hora da giripoca piar, Jesus falou aos discípulos em Mateus 23, Mateus 24, do 1 ao 3. Jesus falou, não ficará pedra sobre pedra. Se ele estava ali, naquele véu chamado Yeshua ou Jesus de Nazaré, revestindo o Espírito de Deus, a palavra dele tinha poder ou não tinha poder? Responda aí, por gentileza. Tinha poder ou não tinha poder a palavra de Jesus? Hein? Escreve aí, tinha poder ou não tinha? Ele falou. Lá no Monte das Oliveiras, os discípulos falam, olha, Senhor, como pedra, como é bem ornamentado, olha como é linda essa cidade, esse templo. Jesus falou, não ficará pedra sobre pedra. Ele falou isso entre o ano 30 e o ano 33. Quando foi naquela geração, Mateus 24, 34, ele falou, não passará essa geração sem que tudo aconteça. Mateus 24, 34. E ele falou da queda do templo no início do capítulo, no versículo 3 especialmente, entre o versículo 1 e ao 3. Aí do 3, do 4 em diante, ele começou a falar as coisas que precederiam, que iriam acontecer antes da volta dele, e antes da queda do templo, e antes do fim dos tempos, que foi o juízo final do dia do Senhor de Apocalipse 1:10. Então, a cidade foi invadida, foi tomada pelos soldados romanos, graças ao poder de Deus, graças à autoridade que Deus deu para o general Tito. Se eu não me engano, isso está em Daniel 11, isso está em Apocalipse 13. Deus deu autoridade para que os gentios pisassem. Está em Apocalipse capítulo 11, versículo 1 e 2. Deus deu autoridade aos gentios para pisar em Jerusalém por 42 meses, 3 anos e meio. Deus deu autoridade para eles. Por isso que eles, os gentios, os romanos, conseguiram destruir quase que totalmente Jerusalém. E tem várias passagens que falam sobre isso também. Enquanto não se cumprisse a indignação de Deus, Jesus mesmo fala em Lucas capítulo 21, versículo 24. Até que complete o tempo do gentio, Jerusalém será pisada por eles. Hã? É história para boi dormir? Ah, mas não está escrito isso. Não, então tudo bem. Deixa aqui, depois eu vou voltar aqui. Não está? Então tudo bem. Vamos lá em Apocalipse aqui. Não, vou em Lucas primeiro. Ó. Lucas capítulo 21, versículo do 20 ao 24. No versículo 24 ele falou isso. Olha aqui, ó. Quando, porém, vocês virem Jerusalém sitiada de exércitos, saibam que está próxima a sua devastação. 21. Então, os que estiverem na Judéia fujam para os montes, os que se encontrarem dentro da cidade saiam dela, os que estiverem nos campos não entrem na cidade, porque esses dias são de vingança. Para se cumprir tudo o que está escrito, não sobrou nada para a religião, não sobrou nada para a teologia, não sobrou nada para esses mercenários ladrões, já se cumpriu tudo. 23. Ai das que estiverem grávidas e das que amamentarem naqueles dias, porque haverá grande aflição na terra e ira contra este povo. Não foi contra o povo futuro, não, seus cabecinhas de melancia, seus enganadores da peste, seus mercenários. Ai das que estiverem grávidas e das que amamentarem naqueles dias, porque haverá grande aflição na terra e ira contra este povo, daquela geração. Olha aqui, versículo 24. Cairão a fio da espada, cerca de 1 milhão. Serão levados cativos para todas as nações, cerca de 1 milhão. E até que o tempo dos gentios se completem, Jerusalém será pisada por eles. Hã? Jesus aqui estava falando mentira? Então arranca da sua Bíblia. Porque enquanto tiver isso para ler, eu tenho base, eu tenho autoridade conforme a palavra escrita para chamar esses pregadores de mentirosos, de fraudadores, de ladrões, de mercenários, tudo que é ruim. Porque também
Isso daqui se confirmou em Apocalipse, capítulo 11, versículo 1 e 2. Olha aqui, olha aqui. E esse capítulo 11, 1 e 2 prova que o livro do Apocalipse foi escrito antes do ano 70. Porque o tempo foi derrubado no ano 70. Olha aqui. Apocalipse capítulo 11, versículo 1 e 2. Foi-me dado um caniço, semelhante a uma vara, e também me foi dito, levante-se e vá medir o santuário de Deus. Escreve aí, eu vou esperar. Esse santuário de Deus era o quê? Escreve aqui. Se não escrever, eu não vou falar mais nada. Foi-me dado um caniço semelhante a uma vara, e também me foi dito, levante-se e vá medir o santuário de Deus. O templo estava de pé, ou cabeça de bagre. O templo ainda estava de pé. Como que Apocalipse foi escrito no ano 95? Levante-se e vai medir o santuário de Deus, o altar e os que o adoram no santuário. Olha aqui, olha o versículo 2. Mas deixe de lado o átrio exterior do santuário e não meça, porque esse átrio foi dado aos gentios, que por 42 meses pisarão a cidade santa. Faz a conta aí. 42 dividido por 12. Ou 42 dividido por... Eu acho que é 42 dividido... Deixa eu fazer aqui, ó. Deixa eu pôr aqui, calculadora no computador aqui. Calculadora, vamos lá. Já fiz essa conta tanto, ó. 42 dividido por 12. Que é igual a 3,5. Hã? 3,5, 3 anos e meio, metade de um tempo, metade de uma semana. A semana quantos dias são? 7. Metade de 7 é quanto? 2,5 ou 3,5. Fecha a conta ou não fecha a conta? Hein? Então, quem eram esses gentios aqui? Que foi falado desde lá de Daniel. Quem eram esses gentios? Os soldados romanos, o exército romano. Que Jesus também falou, sabe o quê? Ele fala lá esse aqui é no texto da Almeida Corrigida Fiel, porque no outro fala, quer ver? Lucas capítulo 19, deixa eu ver, 19, 27, deixa eu ver se é aqui, ou se é no 17, deixa eu procurar aqui. Deixa eu pôr, é só eu colocar aqui, Almeida Corrigida Fiel, o texto, aí eu vou colocar aqui, ó, águias, olha aqui, onde as águias, ó, aqui, ó, as águias. Por isso que eu não posso fazer live, porque se eu fosse vídeo, já tinha terminado o vídeo, mas aqui live a gente vai pegando aqui, ó. Lucas 17, 37. E Mateus também fala, ó, aqui, no texto da Nova Almeida atualizada, então perguntaram, porque Jesus veio falando quando ele ia voltar, como que seria a volta dele. Aí chegou aqui no versículo 37 de Lucas 17, então perguntaram a Jesus, onde será isso, Senhor? Que era a volta dele. Ele respondeu, onde estiver o corpo, aí se ajuntarão também os abutres, porém no códice sinaítico estão as águias. Olha aqui na Almeida Corrigida Fiel, tá assim, ó. E respondendo disseram-lhe, boa tarde, Nani, onde, Senhor? E ele lhes disse, onde estiver o corpo, aí se ajuntarão as águias. Depois você pode até procurar aí no Google, como era o estandarte dos soldados do exército romano. Alguém já olhou? Alguém teve curiosidade de já ver? Qual é a figura que aparece nos escudos dos soldados romanos? Qual era no quartel-general do exército romano? As águias de asa aberta. Os escudos eram a águia de asa aberta. Os estandartes dele, aquelas bandeirolas, tudo com águias. Por que será que Jesus falou que onde estivesse o cadáver, ali estariam as águias? Hein? Por que será? Precisa desenhar isso? Você acha que você que vê eu fazendo vídeo, live, quase toda hora, todo momento, pode ser sincero, não me elogie, pelo amor de Deus, mas por acaso eu ando falando mentira aqui? Eu ando falando mentira? Eu ando mentindo para vocês? Eu minto? Eu não leio o que está exatamente escrito? E eu não tento passar para você um entendimento coerente, um entendimento que tem base? Por que Jesus falou, meu Deus?
os discípulos perguntaram, deixa eu ver se eu leio até um pouquinho antes, deixa eu ver aqui, para não demorar muito aqui. Demorar muito, eu lá tô nem aí, eu não estou trabalhando hoje mesmo. Olha aqui, deixa eu ler do versículo Lucas 17, vou ler no texto da Nova Almeida atualizada, mas lá a gente lê no texto que fala das águias, porque no Códice Sinaítico fala de águias, tá? Não é abutres, não. Olha aqui, assim, ó, Lucas 17, 20, a vinda do reino de Deus. Versículo 20. Indagado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus lhe respondeu: o reino de Deus não vem com visível aparência, nem dirão ele está aqui ou lá está ele, porque o reino de Deus está entre vocês ou dentro de vocês. 22. A seguir, Jesus disse aos seus discípulos: virá o tempo em que vocês desejarão ver um dos dias do Filho do Homem, mas não verão. E dirão a vocês: ele está aqui ou lá está ele. Não saiam nem sigam essa gente. Porque assim como... Olha aqui a volta de Jesus. Eles ficam só falando que Jesus vai vir por sobre as nuvens. Só que quando Jesus falava, ou Paulo, que o Filho do Homem viria por sobre as nuvens, foi para cumprir Daniel capítulo 7, versículo 13 e 14. Era a profecia do Filho do Homem vir para julgar a nação de Israel. Então por isso que eles tinham o costume de falar. Quando se falava do juízo, quando se tratava do juízo, o que eles falavam? O Filho do Homem virá por sobre as nuvens para julgar Israel. Então, mas, olha aqui Jesus como falou aqui, Lucas 17, 24. Porque assim como o relâmpago que resplandece e brilha de uma extremidade do céu até a outra, assim será no seu dia o Filho do Homem. Tanto que você que já entendeu Apocalipse 1, versículo 10, 11, 17 e 18, você viu a forma que ele voltou. João na ilha de Patmos, ele veio em espírito, falou com João, arrebatou João e levou ele para o reino espiritual, onde aconteceu o juízo, o julgamento. Ele não veio por cima de nuvens, por quê? Para ele vir por cima de nuvens, seria uma reencarnação, e reencarnação não existe. A reencarnação ela é tão certa como não existe. O meu problema é esse, que eu começo a misturar as coisas. A reencarnação é uma coisa que não existe, que até a ressurreição, quando Cristo ou Jesus de Nazaré apareceu na estrada de Emaús, quem apareceu? Jesus de Nazaré ou Cristo? Se foi Jesus de Nazaré, vamos ter uma reencarnação. Mas se foi Cristo, Cristo foi o corpo glorificado. Os dois na estrada de Emaús não reconheceu aquele que tinha ressuscitado. Para pensar. Na sala onde estavam os 11 discípulos, quando Jesus apareceu, era Jesus de Nazaré, o reencarnado ou Cristo? Porque os 11, quando viram aquele corpo glorificado, eles não reconheceram Jesus de Nazaré, sendo que eles tinham andado 3 anos com Jesus de Nazaré. Como que eles não iam reconhecer Jesus de Nazaré ressuscitado? E aí? Alguém pode entender? Alguém pode entender? Pode falar isso? Alguém pode falar? E aí? Eu estava lendo ontem, Maria, uma das Marias, quando estiveram lá no túmulo, uma sentou aos pés, outros na cabeceira do lugar onde ele estava. E tinha um homem vestido de branco, todo de branco. Tinha um homem todo de branco. E elas não reconheceram que era Cristo. Eu ia falar ontem, acabei esquecendo disso. Elas sentadas dentro do túmulo. A Bíblia fala. Não sei se você já leu isso. Aí aparece um homem todo de branco. E elas não reconheceram. Então quem é que tinha ressuscitado ali? Elas não reconheceram. Não, era ele. Era ele. É que eu não vou buscar esse assunto, porque o assunto não é hoje. Eu tô aí porque eu sou xaropão. Eu falo tudo uma vez. Por isso que minhas lives não é live de 10, 15 minutos. Não tem como. Porque ele mesmo falou, elas quiseram tocar nele, ele falou, não toque, porque eu não fui ao Pai ainda, eu não fui glorificado ainda. Não era anjo? Não foi anjo? Ele falou
Não toque em mim porque eu ainda não fui ao Pai, não fui. Falou ou não falou? Waldner, você já leu isso aí? É assim ou não é essa história? Elas não reconheceram. Então aqui, ó, em Lucas 17:24, porque assim como o relâmpago que resplandece e brilha de uma extremidade do céu até a outra, assim será o seu filho, o seu dia do Filho do Homem. 25. Mas é necessário que primeiro ele padeça muitas coisas e seja rejeitado por esta geração. 26. Assim como foi nos dias de Noé, assim também será nos dias do Filho do Homem. Comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, veio o dilúvio e destruiu todos. O mesmo aconteceu nos dias de Ló. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e destruiu todos. 30. Assim será no dia em que o Filho do Homem se manifestar. Olha aqui. Veja, iria ser de surpresa. Ele não ia reencarnar que corpo? No europeu, no africano, num chinês, porque reencarnação não existe. 31. Foi Jó que falou? Foi Jó que falou? Aquele que dessa sepultura jamais pode voltar à vida. É isso que eu vou falar uma coisa para você. É isso, vou voltar no assunto. É isso que tem me inculcado. Não sei se foi Jó, eu acho que foi Jó. Aquele que dessa sepultura não volta mais, não pode voltar mais. E aquele Jesus que ressuscitou, as Marias não reconheceram, os dois na estrada de Emaús não reconheceu, e ó que ele andou um trecho bom lá, não sei quantas léguas, quantos km, e eles não reconheceram. Os discípulos também não reconheceram. Estranho isso, né? E fala que aquele que desceu à sepultura jamais pode voltar à vida. Naquele dia, quem estiver naquele dia foi o dia do juízo, o dia do Senhor. Naquele dia, quem estiver no terraço e tiver os seus bens em casa, não desça para tirá-los. E de igual modo, quem estiver no campo, não volte para trás. 32. Lembrem-se da mulher de Ló. Quem tentar preservar a sua vida, a perderá. E quem a perder, esse a salvará. 34. Vai prestando atenção agora, tá? O porquê das águias. Digo a vocês que naquela noite 2 pessoas estarão numa cama, uma será levada e a outra será deixada. 35. 2 mulheres estarão juntas moendo trigo, uma será tomada e a outra será deixada. O versículo 36 está entre colchetes, então eu não vou ler porque não consta no Códice Sinaítico, porque está assim: 2 estarão no campo, um será tomado, mas não consta no Códice Sinaítico. 37. Então perguntaram a Jesus, olha aqui, Jesus não estava falando da volta dele? Você entendeu a leitura aqui? Jesus estava falando quando ele ia voltar, que ele ia voltar em forma de relâmpago, ele ia voltar de surpresa, ele ia voltar de uma forma que ninguém esperava, não é isso que ele estava falando? Aí chega no 37, os discípulos perguntaram para ele. Então perguntaram a Jesus, onde será isso, Senhor? Ele respondeu, onde estiver o corpo, aí se ajuntarão também os abutres. Mas na Almeida Corrigida Fiel, e respondendo disseram-lhe, onde, Senhor? Ele lhes disse, onde estiver o corpo, aí se ajuntarão as águias. Pronto. O local que ele voltou onde estavam o exército romano. Ele veio porque ele veio julgar. Ele em espírito estava julgando a nação de Israel. E quem na carne estava praticando juízo era os gentios. Eram os soldados romanos. Eles é que estavam com o espírito, com a mente, com a intenção de escorpião. Eles estavam com a crueldade, com a perversidade de escorpiões. A Bíblia fala, em Apocalipse fala isso. Eram escorpiões correndo para lá e para cá. Você entende como foi? Foi lá que voltou. Então, gente, isso daqui prova, isso aqui não adianta. Aqui, esses conhecimentos que cada dia mais Deus tem nos dado, e desmonta esse teatro mentiroso da teologia, desmonta a religião, mostra que eles são tudo ladrões e mercenários. Não adianta, não adianta. Não adianta.
Não entra a peste, não entra aqui para falar, você tá mentindo, isso aí tá mentindo, isso aí ainda vai acontecer, isso aí... Não entra camarada, não entra ninguém. Quando entra o lobinho só solta um mantrazinho, um escritozinho, sebo nas canelas, não fica, nem espera a gente falar. Tudo isso aqui já aconteceu. Aí eu quero voltar lá onde eu estava, lá em Lamenta. Foi lá que estava, né? Aqui, deixa eu voltar aqui. Em Lamentações, deixa eu ver aqui. Vou ter que voltar bastante. Porque eu vou pro versículo certo que eu tava. Era versículo 12. Olha aqui. Lamentações 4:12. Nem os reis da terra, nem todos os moradores do mundo acreditavam que o adversário ou o inimigo pudesse entrar pelos portões de Jerusalém. Aqui você entendeu que foi os gentios, soldados romanos. Tudo isso aconteceu por causa dos pecados dos seus profetas e por causa das maldades dos seus sacerdotes, que derramaram no meio delas sangue dos justos. Olha aqui. Olha, muito obrigado pela rosa, Nani. Olha Lamentações 4:13. Foi sem querer, eu não entendi não. Você deu presente, já não quer mais dar presente, você quer tirar, pode tirar, fica à vontade. Mas se foi para mim, eu agradeço. Parece que foi um presente, né? Quando chega essa rosa aí, porque é presente, é isso? Olha lá. Aí. Enviou uma rosa. Olha lá. Eita. Obrigado. Que coisa, hein? Maravilhoso. Olha que o versículo 13 de Lamentações 4. Tudo isso aconteceu por causa, você vê, o juízo, o castigo de Deus contra a nação de Israel, contra os israelitas. Por isso que eu vou ter que ler, não adianta. Tudo isso aconteceu por causa dos pecados dos seus profetas e por causa das maldades dos seus sacerdotes, que derramaram no meio dela o sangue dos justos. Olha como que está conectado isso aqui com Lucas 11, Lucas 11, lá no finalzinho, deixa eu ver se eu acho aqui. Olha aqui, Ai, é um monte de ais aqui, Deixa eu ler do 49, mas aí depois você pode até ler aí, Você vê o juízo de Deus contra quem foi, a cobrança de contas de Deus contra quem foi. Por isso que eu e você, nós estamos isentos, nós não matamos profeta, nós não penduramos Jesus, nós nunca açoitamos discípulos, nem matamos. Olha aqui, Lucas 11:49, concatenado, ligado com Lamentações 4:13. Por isso também disse a sabedoria de Deus: mandarei para eles profetas e apóstolos, e a alguns deles matarão e a outros perseguirão, para que desta geração... Será que eu estou lendo? Será que eu estou lendo certo isso aqui? Será que eu estou lendo certo? Para que desta geração... Essa geração, Jesus estava falando a nossa aqui, Maria? Hein, Waldner? Hein, Nani? É da nossa geração que está falando isso aqui? Você está acompanhando a sua Bíblia aí? Waldner, vai com Deus. Hein? Olha aqui, Lucas 11:49. Por isso também disse a sabedoria de Deus: mandarei para eles profetas e apóstolos, e alguns deles matarão e a outros perseguirão. Versículo 50. Para que desta geração se peçam contas do sangue dos profetas derramado desde a fundação do mundo, desde o sangue de Abel até o sangue de Zacarias, que foi assassinado entre o altar e o santuário. Sim, eu afirmo, diz Jesus, a vocês que pedirão contas a esta geração. Vamos ler de novo, deixa eu até colocar aqui, Lamentações 4, versículo 13, é isso? Vamos lá, ver, olha aqui, Lamentações, e lá no início tá, isso aqui foi o cerco que Jerusalém sofreu. Por que aconteceu o cerco? Tá? Você que chegou agora, olha aqui. Tudo isso aconteceu por causa dos pecados dos seus profetas e por causa das maldades dos seus sacerdotes, que derramaram no meio dela o sangue dos justos. Por isso que aconteceu o grande dia do Senhor do Apocalipse 1:10. Por isso que aconteceu os 7 flagelos.
Por isso que foram tocadas 7 trombetas, por isso dos 2 ais no Apocalipse, por isso que o selo, o livro selado de Daniel continham 7 selos, e os 7 selos foram quebrados pelo Cordeiro no livro do Apocalipse, e em cada selo foi uma tragédia para a nação de Israel. Concatenado, ligado, Lamentações 4:13 com Lucas 11, do versículo 49 em diante. Porque assim também foi falado em Mateus, que é mais ou menos a mesma coisa, Mateus capítulo 23, lá no finalzinho do versículo também, lá, ó, quer ver? Olha aqui. Versículo 34, Mateus 23, 34. Por isso, eis que eu lhes envio profetas, sábios e escribas. A uns vocês quem? Nossa geração? Por isso, eis que eu lhes envio profetas, sábios e escribas. A uns vocês matarão e a outros crucificarão. Não foi feito assim com profetas e com os discípulos? E a outros ainda vocês açoitarão nas sinagogas e perseguirão de cidade em cidade. Versículo 35. Para que recaia sobre vocês todo o sangue justo derramado sobre a terra, desde o sangue do justo Abel até o sangue de Zacarias, filho de Baraquias, a quem vocês mataram entre o santuário e o altar. 36. Em verdade lhes digo que todas essas coisas hão de vir sobre a presente geração. Olha aqui. Olha aqui. Essa geração que Jesus estava falando, então quer dizer, conforme esse rapaz está falando aí, Rafa, não sei, está falando que o Apocalipse ainda vai demorar muito para acontecer. Então isso daqui que... Então, Rafa, se você tem a Bíblia de Mateus, Apocalipse, arranca, toca fogo, joga fora, não serve para você. Não serve para vocês, pregadores, mercenários, ladrões, corruptos, exploradores dos fiéis. De Mateus, Apocalipse não serve para vocês, vocês devem arrancar e tocar fogo. Porque vocês não acreditam no que Jesus disse, vocês não respeitam a época que Jesus disse. Olha aqui, Jesus disse que aquela geração dele, a geração dos 70 anos, isso aqui ele falou no ano 33, a geração findou no ano 70, quando aconteceu o Apocalipse 1:10, que foi o dia do Senhor, o dia do juízo, que durou 3 anos e meio. Mateus 23, 35. Em verdade lhes digo que todas essas coisas hão de vir sobre a presente geração. Eu estou falando a presente geração, mas nós temos que respeitar o autor dessa fala. O autor dessa fala disse isso há quase 2000 anos atrás. O autor dessa fala não falou semana passada, não falou ontem, não falou mês passado, no século passado. Este que falou aqui foi Yeshua, ou Jesus de Nazaré. Ele disse que eles, daquela geração de quase 2000 anos atrás, é que seriam responsabilizados pelas mortes desde Abel até Zacarias. Todos os pastores são fraudes. Bispo, reverendo, evangelista, tudo isso é fraude. Não existe esses títulos como crachá. Não existe. Esses títulos lá de Efésios 4:11 foi dons de pastorear, de bispo, de ensinar, de evangelista, de evangelizar, de presbítero, de administrar as reuniões onde os irmãos se reuniam como igreja, e não ne igreja, em igreja de pedra. Esses títulos são fraude, são mentira. Eles não sabem nada de Bíblia, a não ser maldições de Moisés. O que tem na mente desses pregadores é Moisés puro, é só maldições, são só trevas, são só engano, são só roubo, são só fraude. Rasga, você que fala que Jesus vai voltar, rasga a Bíblia, o livro escrito por judeus, de Mateus ao livro de Apocalipse. Pelo menos você não fica passando vergonha. Pelo menos você não fica passando por um profanador. Você não fica passando por um blasfemador. Pelo menos você pode falar assim, na minha Bíblia não está escrito isso daí que você está lendo.
Porque na minha Bíblia só vai de Gênesis até Malaquias. Maria está por aí ainda, Itamar. Não é assim que deve ser feito? Hein? Para essas pessoas que não acreditam no que está escrito na Bíblia, não é melhor eles arrancarem isso? É? Melhor arrancar, porque senão vai ficar só passando vergonha. A Bíblia desses caras não vale nada. Para eles, né? Eles tratam as Bíblias como não valendo nada. Eles tratam os escritos de Jesus como mentira, como fraude, como eles são ladrões mercenários, eles são fraudulentos e eles tratam Jesus como um herege. Eles são hereges, eles são pervertidos e tratam Jesus como mentiroso, chama Jesus de mentiroso. Chama os escritos de Jesus de mentiroso. Então, raça de víbora, arranca, pelo amor de Deus, de Mateus a Apocalipse, arranca. Vocês não precisam disso, vocês não vivem isso, vocês vivem Moisés. Vocês estão atrás do véu. O sacrifício da cruz feito quando rasgou aquele véu não serve para nenhum de vocês. Pregadores, suas mentes pervertidas. Rasga, não serve, não presta para vocês. Vive Moisés logo, abraça Moisés, casa com Moisés de papel passado. Aí depois pergunta, por que o mundo é essa desgraça? Por que acontece tantas tragédias? Por que o mundo é tão cheio de desamor? Por que as pessoas são tão violentas? É o espírito do engano, é o espírito da ira que está, é a ira de Deus que está na vida dessas pessoas, minha irmã Maria. É a ira de Deus que está na vida dessas pessoas não reconhecem, não dão valor no sacrifício feito na cruz, essas pessoas não dão valor às chibatadas, às prisões que Paulo sofreu para anunciar a graça, o favor imerecido aos gentios. E principalmente essas pessoas não dão valor ao livro do Apocalipse, que foi tudo cumprido, que já aconteceu, que foi o grande dia do Senhor, que foi o grande juízo de Deus, que aconteceu entre o ano 66 e a metade do ano 70, quase 2000 anos. Aí, as pessoas quando vê tsunamis, quando vê barreiras, barragens caindo, ai, tadinho das pessoas, que tadinho, não pode ter dó não. Não pode ter dó. Quando você vê uma pessoa sofrendo, não tenha dó. Se você puder ajudar, ajude, mas não tenha dó, porque a pessoa só está sofrendo porque ela deixou rastro. Ela deixou o rabo dela preso em algum lugar. Algum lugar ela fez alguma coisa. Entendeu? É uma hipocrisia. É um charlatanismo. É uma safadeza. Jesus voltando. Vai voltar para cobrar as contas de quem? Lamentações 4:13. Você entendeu como está conectado, como está concatenado, como está ligado ao cerco de Lamentações 4, versículo 13. Tudo isso aconteceu por causa dos pecados dos seus profetas e por causa das maldades dos seus sacerdotes, que derramaram no meio dela sangue dos justos. Olha aqui, ó. E outra coisa aqui, ó, desse sangue dos justos, ó, porque no Apocalipse, quando aconteceu o grande dia do Senhor, olha porque no 6º flagelo, Deus fez eles dentro de Jerusalém beberem sangue no lugar de água. Olha aqui, ó, Apocalipse, capítulo... Qual que eu falei mesmo? Qual que eu falei? Capítulo 15, será? Os flagelos, deixa eu ver aqui. Aqui é o último flagelo. Não é o último não, acho que é o 6º, deixa eu ver aqui. Deixa eu ver se foi a colheita do fim do mundo. Não. Deixa eu ver aqui. Os anjos com os últimos flagelos, ó. Quer ver? Primeiro, segundo, acho que foi no 6º flagelo. Deixa eu ver o que foi aqui. Ou no 5º? Eu vou achar aqui, quer ver? Ó? Por que Deus fez eles lá beber sangue? Olha aqui, ó. O 3º flagelo. Olha aqui, se você tiver com a Bíblia. Olha aqui. Apocalipse capítulo 16, versículo 4. O terceiro flagelo.
O terceiro anjo derramou a sua taça nos rios e nas fontes de águas, e eles se transformaram em sangue. Então ouvi o anjo das águas dizendo: Tu és justo, tu que és e que eras o santo, pois julgastes estas coisas. Veja, o juízo de Deus em plena atividade lá no ano 69 ou 70 em Jerusalém. Então ouvi o anjo das águas dizendo: Tu és justo, tu que és que eras o santo, pois julgastes esta coisa. Deixa eu ver se fala julgaste essas coisas. Deixa eu ver na NVT se fala alguma coisa meio diferente aqui. Na NVT, no Apocalipse 16:4, e ouvi o anjo que tinha autoridade sobre as águas dizer: Tu és justo, ó santo, que és e que eras, pois enviaste estes julgamentos. Olha aqui, ó, sobre eles beberem sangue, igual está em Lamentações aqui, ó. Então, no versículo 6, porque derramaram sangue de santos e de profetas, também lhes deste sangue para beber. É o que merecem. Você entendeu a concatenação? Você entendeu a ligação? Você entendeu a profecia, ao cumprimento da profecia? Versículo 7. Ouvi uma voz do altar que dizia: Certamente, ó Senhor Deus Todo-Poderoso, verdadeiros e justos são os teus juízos. Vamos ler de novo Lamentações para ver? Por que deles beberem sangue? Olha aqui, ó, porque derramaram sangue de santos e de profetas, também lhes desse sangue para beber, é o que merecem. Foi no terceiro flagelo. Olha aqui, voltando lá em Lamentações, onde fala sobre isso aqui. Deixa me ver, volta aqui. Lamentações 13, né? É isso. Volta aqui. Lamentações 13. Aqui. No 13:14. Tudo isso aconteceu por causa dos pecados dos seus profetas e por causa das maldades dos seus sacerdotes, que derramaram no meio dela o sangue de justos. 14. Vagueiam como cegos pelas ruas, andam contaminados de sangue, de maneira que ninguém pode tocar na roupa deles. Por isso que veio Apocalipse capítulo 1, versículo 10. Olha aqui. Depois que você lê tudo isso sobre o dia do Senhor, aí você lê Apocalipse capítulo 1, versículo 10, a mente sua começa a abrir, começa a clarear. Você começa a entender o porquê do dia do Senhor de Apocalipse 1, 10. Que é muito mais importante do que você saber, você aprender de promessas, porque tudo foi cumprido. Aprender de amor de Deus, porque o amor de Deus está em nós, flui em nós a hora que nós deixamos, ele se manifesta. Toda hora que você quer amar alguém, ele se manifesta. A misericórdia, a compaixão de Deus, porque Deus habita em nosso espírito, assim está em Apocalipse 21:3. Então, é por isso que o dia do Senhor é, hoje, na atualidade, o mais importante conhecimento que você deve ter dos escritos bíblicos. É o mais importante. Passou disso, é só eu colocar para carregar o celular aqui, senão você vai ficar sem a live, que já tá coisa. Peraí. Começou a carregar, será? Aí, começou. Olha aqui. Apocalipse 1:10. Achei-me no Espírito no dia do Senhor, e ouvi atrás de mim uma voz forte como de trombeta. Por que o dia do Senhor? Porque eu falei novamente e vou continuar falando, porque esse dia do Senhor você tem que aprender, o dia do Senhor é o mais importante do que todos os escritos da Bíblia. Os escritos de Isaías foi importante naquela época. As profecias de Daniel foi naquela época, foi uma promessa para o futuro. Os escritos de Jesus de Nazaré ou de Yeshua foi maravilhoso para aquela época, para os judeus. Os escritos de Paulo, a graça, o favor imerecido, foi extraordinário para mostrar que os gentios faziam parte da comunidade, sim, de Deus, filhos de Deus. Foi tudo maravilhoso. Só que nós, hoje, temos que bater na tecla o dia do Senhor. Não adianta, gente, não adianta. Não adianta, o dia do Senhor é o que esclarece todo o conhecimento.
de tudo já cumprido, de tudo já realizado. Ô, meu irmão, você chegou agora, é o dia do Senhor, Apocalipse 1:10. Eu já vou para 1h26 que eu estou nessa live aqui, estou fazendo um vídeo aí. Se você quiser, vai lá no nosso canal Limpos pelo Evangelho Eterno, no YouTube. Coloca aí, Limpos pelo Evangelho Eterno. Aí hoje às 18 horas você vai assistir essa live lá, mas lá tá como vídeo. Eu não vou voltar falando sobre isso não, me perdoa. Me perdoa porque não dá, já tem 1h27 agora, não tem como eu falar. Mas o dia do Senhor é Apocalipse capítulo 1, versículo 10. O milênio, o colega, milênio, até nisso vocês estão atrasados. Milênio significa 1000 anos. Nós estamos no ano 2024, ou seja, no segundo milênio. E vocês ainda estão esperando o milênio se cumprir. O milênio falado, diversas passagens, Apocalipse 20, Apocalipse 17, 13. O milênio, os 1000 anos, foi uma referência que João tirou de Salmo, do livro de Salmos, para montar o enigma. Foi da mesma forma que Pedro tirou: um dia para Deus, 1000 anos para Deus é como um dia. Nada mais que isso, não tem nada mais que isso. Isso são só referências, são figuras, são metáforas, são passagens proféticas para ele montar a estrutura de um livro que ele é 100% espiritual. Não adianta. Se você quiser entender o Apocalipse de uma forma literal, você vai comer angu até você morrer e você não vai entender o literal. Porque no literal, os religiosos, eles acreditam que existe dragão. No literal, eles acreditam que o dragão solta fogo pela venta, pelo ouvido. Tem uns mais afoitos que falam que o dragão solta vento até pelo carcanhar. Então, no literal, você não adianta. Você não consegue entender. Não adianta, você não consegue entender o Apocalipse no literal. No literal, vocês religiosos, vocês acreditam que serpente é uma serpente. Vocês acreditam que diabo tem chifre, tem cauda? Vocês acreditam que Satanás é isso? Vocês acreditam que falso profeta é todo aquele que fala contra a religião de vocês? Sendo que os verdadeiros falsos profetas estão aí. Entende? Religião acredita que, como está em Apocalipse 21:3, quando João fala: vi novo céu e nova terra, porque o mar já não existe. Eles acham que isso se refere ao mundo carnal, sendo que João estava falando entre a velha aliança e a nova aliança, o Velho Testamento e o Novo Testamento. Ô, Jaru, eu conheço Jaru, hein? Jaru é uma cidade abençoada, hein? Passei em Jaru, aquele posto da polícia ali, eu passei com o caminhãozão zero aí, a carroceria estava fora, eles me tomaram uma merreca ainda. Ainda bem que os policinhas dali, eles do Nordeste também, eles gostam de tomar, mas gostam de pouquinho de dinheiro. Mas é danadinho ele. Então tá bom, gente. Então eu vou encerrar aqui, porque senão o negócio é complicado, hein? Desse jeito aí vocês vão me quebrar. Eu tô com a coluna aqui pegando fogo. E... não, meu irmão. Não. Veja o canal Graça não, porque quem prega graça tá atrasado. Graça significa favor imerecido, meu irmão. Favor imerecido, Paulo pregou aos gentios, porque os gentios, eles tinham na cabecinha deles que eles não tinham Deus. Só que Deus sempre foi Pai dos espíritos de todos os seres humanos que já passaram nessa terra. Então, esses canais de graça, tá tudo atrasado. Você tem que aprender a respeito do dia do Senhor, porque o dia do Senhor é que te liberta. O dia do Senhor é que mostra onde é que está o verdadeiro templo de Deus, onde é que está a verdadeira morada de Deus. Então não adianta eu não assisto vídeo nesses canais de graça, eu assisti, graças a Deus, ao nosso irmão Geraldo, o canal lá dele, foi que através da graça dele, me serviu como um aio, me serviu como um trampolim para mim chegar até o Evangelho Eterno. Eu agradeço a ele, mas eu não assisto mais, porque é coisa atrasada, é coisa muito passada. Paulo, que pregou a graça, Paulo aguardava a volta de Jesus. Paulo aguardava a 7ª trombeta ser tocada. Mas o que nós estamos lendo hoje é capítulo 11, versículo 15. A 7ª trombeta foi tocada, e quando ela foi tocada, foi estabelecido que o reino de Deus. Paulo estava anunciando o reino de Deus aos gentios. Se eu posso viver, falar e anunciar o reino de Deus estabelecido, Apocalipse 11:15, como é que eu vou ficar por aí anunciando um favor imerecido? Hã?
O Evangelho eterno, Naya, o Evangelho eterno, você não vai achar. O Evangelho eterno, os escritos são muito poucos. O Evangelho eterno, você consegue entender ele quando você entende Apocalipse capítulo 1, versículo 10. Quando você entende Apocalipse capítulo 1, versículo 10, o que foi o dia do Senhor, aí você vai entender que o dia do Senhor foi o juízo de Deus. E durante o juízo de Deus, aí nós temos aqui, como eu posso ler para você, nós temos Apocalipse 14, versículo 6 ao 8. Por que eu entendo 6 ao 8 de Apocalipse 14? Porque eu entendi, Deus deu entendimento de Apocalipse 1, 10, que foi o dia do Senhor quando chegou. Aí nós temos aqui Apocalipse 14, 6 ao 8. No texto, deixa eu colocar um texto bem legal para você ver, realmente, vou pôr no texto da Bíblia de Jerusalém, que é essa Bíblia aqui, ó, quer ver? Ó? Olha aqui, 2002, ó. Deixa eu colocar aqui, olha aqui. Apocalipse 14, 6 a 8. Aqui é o início do Evangelho Eterno, porque, deixa eu só dar uma palhinha. Jesus de Nazaré, ele veio anunciando o Evangelho. O que significa Evangelho? Boas notícias do reino de Deus. E Jesus veio anunciar aos judeus, como está em Mateus 10, 5 e 6, e Mateus 15, 24, ele veio somente para os judeus. Jesus de Nazaré não veio para todo mundo. Então ele veio anunciar que o reino de Deus estava próximo, estava para ser estabelecido. Paulo depois veio anunciando o evangelho da incircuncisão, para os da incircuncisão, que o reino de Deus estava próximo para os gentios. Porém, quando chegou o Apocalipse 1:10, que foi o juízo de Deus, aí foi o julgamento de Deus que começou. Foi quando Cristo voltou, como está em Apocalipse 10, 11, 17 e 18. Capítulo 1, versículo 10, 11. Aí foi quando Cristo voltou e João ouviu Cristo falando com ele com voz de trombeta. Por quê? Começava ali o tribunal de Cristo. Começava ali o tribunal para julgar as 12 tribos de Israel, os israelitas, os judeus. Aí no decorrer do livro, nós temos aqui Apocalipse 14, 6 ao 8. Vi depois outro anjo que voava no meio do céu, com um evangelho, olha o nome aqui, com um evangelho eterno, não mais o evangelho de Jesus de Nazaré e não mais o evangelho de Paulo. Aqui já era o evangelho eterno que estava sendo estabelecido. Olha aqui, vi depois outro anjo que voava no meio do céu com um evangelho eterno, para anunciar aos habitantes da terra, a toda nação, tribo, língua e povo. Veja que já não era mais o evangelho primeiro, esse daqui já era o eterno. O que é algo eterno? Algo eterno é algo que não tem mais fim. É ou não é? Não tem mais fim. Por isso que a Bíblia, ela chegou em Apocalipse, ela acabou. Ela não tem mais escritos. Tudo se cumpriu. Então o Evangelho Eterno já começa a aparecer aqui, durante o juízo, o julgamento. Olha aqui, no 6. Olha aqui. Você está por aí ainda, Naya? Tá aí, né? Olha aqui. Vi depois outro anjo que voava no meio do céu, com um Evangelho Eterno para anunciar aos habitantes da terra e a toda a nação, tribo, língua e povo. Olha o versículo 7. Opa, deu zebra aqui. Correu tudo de coisa aqui. Olha aqui. Versículo 7. Ele dizia em alta voz: temei a Deus e tributai-lhe glória, pois chegou a hora do seu julgamento. Olha aqui. Olha aqui. No versículo 6, o anjo, de uma forma espiritual, estava derramando o evangelho eterno sobre todos. Estava derramando o reino de Deus sobre todos. O evangelho eterno não são palavras, não são letras. Eu vou te mostrar em Apocalipse 11:15, quando foi tocada a 7ª e última trombeta. O reino de Deus foi estabelecido. Então, quando no versículo 6 estava sendo derramado o reino de Deus na mente das pessoas. Aqui, ó. Vi depois outro anjo que voava no meio do céu com um evangelho eterno, para anunciar aos habitantes da terra, a toda a nação, tribo, língua e povo. 7. Ele dizia em alta voz: temei a Deus e tributai-lhe glória, pois chegou a hora do seu julgamento.
Adorai aquele que fez o céu e a terra, o mar e as fontes. Versículo 8. Outro anjo, o segundo, continuou: caiu, Babilônia a grande, que era Jerusalém. Aqui embebedou todas as nações com o vinho da sua prostituição. Aí, lá em Apocalipse 11, porque senão já tem 1h37, eu vou parar porque eu tenho que editar o vídeo ainda. Olha aqui, quando foi tocada? No Apocalipse foram tocadas 7 trombetas. 7. Quando foi tocada a última trombeta, aconteceu isso aqui. E o 7º anjo tocou. Olha o tempo verbal. Tocou, não é para o futuro, foi nos dias de João. Que ele estava na ilha de Patmos e ele foi arrebatado, Cristo o arrebatou para o reino de Deus, assim está no capítulo 4 de Apocalipse. Quando Cristo levou ele, onde estava o grande trono com os 24 anciãos e um semelhante a uma pedra de sardônio ou jaspe, ou seja, algo moreno que ele estava vendo ali. E o 7º anjo tocou. Houve então fortes vozes no céu clamando: a realeza do mundo passou agora para o nosso Senhor e o seu Cristo, e ele reinará pelos séculos dos séculos. Olha, se eu trocar aqui pelo texto da Almeida, da Nova Almeida atualizada mesmo aqui, olha que coisa linda que fica aqui, olha. O 7º anjo tocou a trombeta, e houve no céu vozes fortes dizendo: o reino do mundo se tornou de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todo sempre. Já não era mais uma promessa, já não era mais um evangelho que seria estabelecido. Graças a Apocalipse 1:10, que foi o dia do Senhor que chegou lá em Jerusalém, que foi o julgamento de Deus que chegou contra a nação de Israel, aconteceu essas maravilhas. Houve a salvação, houve o estabelecimento da justiça eterna, se cumpriu Daniel capítulo 9, versículo 24 ao 27, e o reino de Deus foi estabelecido. Zé Fini acabou. É isso que é o evangelho eterno, é o reino de Deus em nós. E quem é que acompanha esse reino de Deus? Claro, vou te mostrar aqui, Apocalipse capítulo 21, versículo 3. Depois você lê do 1 ao 6, você vai ver que maravilhoso. Olha aqui, ó, Apocalipse 21, 3. Então ouvi uma voz forte que vinha do trono e dizia: João estava ouvindo algo para o futuro ou João estava ouvindo naqueles dias? Hein? Obrigado, mais uma florzinha me mandaram para aí. Olha aqui, Apocalipse 21, 3. Então ouvi uma voz forte que vinha do trono e dizia: eis o tabernáculo de Deus com os seres humanos. Deus habitará com eles, eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles e será o seu Deus. O que comprova isso daqui? Comprova no versículo 5 e 6. E aquele que estava sentado no trono disse: eis que faço nova todas as coisas. E acrescentou: escreva, porque essas palavras são fiéis e verdadeiras. E no versículo 6, que é o checkmate, disse-me ainda: tudo está feito. Tudo está realizado. Quem é que falou isso? Eu sou o alfa, o ômega, o princípio e o fim. Eu a quem tem sede darei de graça da fonte da água da vida. Isso é o evangelho eterno. Isso é o evangelho eterno e mais nada. Passou disso é teologia, passou disso é mentira, passou disso é enganação, passou disso profetadas, passou disso é exploração da fé, passou disso é carnalidade, passou disso é mente poluída de Moisés. Claro que eu não posso, não tem como, eu já fiz 1h40 de live, você chegou agora há pouco. Não tem como eu voltar a falar tudo desde o início que eu comecei lá em Sofonias, capítulo 1, do versículo 1 ao 18. Então, eu deixo um convite para quem quiser, chegou agora e quer assistir essa live na íntegra, vá no nosso canal no YouTube, procura lá Limpos pelo Evangelho Eterno. Lá nós temos 2.300 e poucos vídeos gravados. Lá tem quase 7 anos que eu faço trabalho lá. Então, se você tiver interesse, vá lá. Se você quiser se inscrever bem, se não quiser, tudo bem também. Na descrição lá no canal, Limpos pelo Evangelho Eterno, na descrição tem lá um link que vai diretamente para o nosso canal, lá onde tem os vídeos. Aí você vê lá o tema, diabo, quem é Satanás, a mentira, a fraude da religião, a fraude da Santa Ceia, tem tudo lá.
o que é dízimo, o que é oferta, tá? Aí você vai lá, se tiver interesse, vai lá no link embaixo e você clica e você vai ter lá. Se for útil para você, bem. Se não for útil, bem também. Tá bom? Então vou encerrar agora que eu vou precisar editar o outro vídeo aqui. Não sei nem se vai dar tempo, já é 5h05. Mas tudo bem, lá para 6 e pouquinho já começa o outro vídeo. Que na verdade vai ser essa live, só que no outro lá vou colocar como vídeo, né? Porque aqui no Tic aqui ele não... Acabou, fica oculto e você não consegue assistir mais. Mas aí no outro canal, como o forte nosso realmente é o outro canal, a gente tem quase 26 mil inscritos. Aqui no Tic já está chegando a 16 mil. Só que esse canal meu não tem 100 mil inscritos porque não tem comigo, não tem oração, não tem profetada, não tem falsas promessas, não tem profecia, essas coisas. Então, quer dizer, canal igual ao meu, e na verdade o meu canal ele bate de frente, né, com a religião. Então é um canal contraditório, é um canal de confusão, vamos dizer assim. Então a pessoa, para chegar ao ponto de se inscrever nesse canal meu, gente, não é fácil não. Não é fácil mesmo, é só aquela pessoa mesmo que entende que o Evangelho Eterno chega nela, a pessoa tem curiosidade, tem vontade de entender, é uma pessoa racional, é uma pessoa que não é aquele bitoladão, sabe aquele bitolado? Não, como que eu vou ter igreja, mulher? É mulher ou homem aí? Ah, um ator no mundo. Não, eu tenho igreja. Que igreja? Nada. Igreja. No tempo de Paulo, a igreja era a reunião dos espíritos. Igreja significa eclésia. Eclésia significa tirados para fora. Jesus falou aos judeus lá em João 10 que aqueles que ouvissem a voz dele sairia de dentro dos currais para fora e o seguiriam. Assim que é. Não, eu não faço parte, não. Eu não sou religioso, eu sou uma pessoa liberta, eu sou uma pessoa, um filho de Deus no Espírito. Eu sou uma pessoa como Cristo sempre falou. Eu faço o que está em João capítulo 4, versículo 23 e 24. Porque Deus é Espírito e importa a Deus que os seus adoradores o adorem em Espírito e em verdade. São esses que Jesus disse há quase 2000 anos atrás, são esses que Deus estava à procura naquela época. Mas hoje não, hoje nós fazemos parte. É isso mesmo, eu sou um desigrejado com muito orgulho, com muita liberdade, e graças a isso, o Pai dos Espíritos, aquele Deus Espírito que habita em nosso Espírito, é Ele quem nos dá esse entendimento maravilhoso. É um entendimento desse que não pode ser dado dentro de uma religião. Porque imagine o entendimento que a gente tem sobre o Evangelho Eterno se estivesse nas garras desses ladrões mercenários. O estrago que esses caras não iam fazer. Hein? Imagine o estrago que esses caras não iam fazer. Já rouba até... Imagine. Não dá, né? Tá bom? Então eu peço que você venha curtir, comentar, compartilhar, se inscrever e até a próxima, se assim o Pai do nosso Espírito permitir. Tá bom? Um beijo no seu coração. Tchau, tchau.